Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais informação, principalmente para aquelas pessoas que nos acompanham aí, para fazer as notificações. Muita gente me liga, deixa mensagem, fala: Robert, o que aconteceu? Você parou de fazer vídeo, de fazer live? A gente sabe que a plataforma tem um algoritmo que muitas das vezes ela não impulsiona. É óbvio, a gente está falando de coisas importantes, extremamente importantes, trazendo jornalismo investigativo, com pautas de pluralidade, entendeu? Com transparência. Simples, é claro, estou gravando aqui no carro. Muitos de vocês, às vezes uma frase, duas frases, enfim, uma concordância, ela pode mudar o conceito de várias coisas. E é coisa que a gente não vê no Main Street, aí na mídia brasileira. Agradecer também as pessoas que acompanham a gente, do fundo do coração, pessoas que comentam, que criticam, que querem ajudar. Legal. Se você quiser fazer parte aí do nosso exército revolucionário, se você realmente quer lutar, se você entende essa proposta, se você que acompanha a gente, se você quer lutar, se você não for lutar, e se nós tivermos uma guerra e você não for lutar, qual que vai ser o resultado? O telefone vai ficar aqui abaixo, você pode entrar no nosso canal, você pode acompanhar o Trust também no Facebook, lives, enfim, tem todo esse aparelhato aí, esse aparelhamento, tudo para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Legal? Então, pessoal, uma coisa importante, nós estamos com a metade do ano aí praticamente, já estamos para agosto, daqui a uns dias, setembro, outubro, novembro, acabou, um ano perdido praticamente. E tem uma grande probabilidade de o comércio, a sociedade, enfim, o trabalho, se abrir e fechar novamente. Aqui o estado onde eu estou, particularmente, estou afastado, tá subindo, porque as pessoas, vocês podem ver, ó, é carro para cima e para baixo, comércio aberto, claro, com restrições, você só pode entrar nos comércios com máscara, né? Vocês estão vendo uma aqui, ó, entendeu? Claro, mas eles estão fechando porque tá subindo, as pessoas não estão respeitando, as pessoas querem voltar à normalidade e, pelo incrível que pareça, não querem aceitar. A gente sabe que toda mudança vem com desafio, e você que está do outro lado, você tem que adaptar essas mudanças em suas necessidades. Então, o Brasil perdeu o rumo, e a gente está aqui como uma voz que clama no deserto, quase todos os dias, mostrando para você que realmente a gente pode mudar o cenário, a gente pode mudar a direção, mas você precisa realmente construir uma consciência e entender o que nós estamos falando aqui. Porque você não pode considerar a política e a economia como algo superficial que você não vive. Hoje nós temos aí vários dispositivos que estão na sua mão, que muitas das vezes tira você da depression, da depressão. Tô injuriado, vou lá no YouTube, TikTok agora, né, que é velho, bombou depois das quarentenas aí, e o brasileiro gosta disso aí. O brasileiro é o povo que mais gasta tempo, spend time na internet. A plataforma do WhatsApp, o brasileiro é o número 1, aliás, número 2. Primeiro é a Índia e Estados Unidos. Não, primeiro é a Índia, segundo é o Brasil na plataforma do WhatsApp. E a gente, às vezes, se satisfaz e a gente poderia contribuir com muitas das coisas. O que eu quero dizer hoje, gente, é que esse sufocamento da sociedade, da política, na sociedade é algo paulatino, porque o sistema político ele está desconectado da sociedade. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vendo as articulações aí. Evo Morales falou que o Brasil participou do golpe, óbvio. Está participando da articulação da segunda frota que está próxima aí, o Pacífico e o Atlântico dos Estados Unidos, segundo o comando aí norte-americano, que eu já venho falando 6, 7 vídeos aí, que eles estariam realmente ali para poder desarticular. O que eles estão fazendo na Colômbia, barrando navios de petróleo, de gasolina, eles estão vindo do Irã, estão invadindo o território, é tudo para poder atacar. Só que pelas vias de fato, a gente sabe também que a Venezuela está preparado, está isolado, mas tem apoio do Irã, da Turquia, principalmente da China e da Rússia, que vão estar ali preparados. E nós temos aí no nosso país um governo que, além de ser um governo proto-fascista, um governo que serve não aos interesses da sociedade, está aí também articulando golpe, como aconteceu com o Evo Morales, onde é a mesma novela, é o mesmo filme, colocar a OEA, a Organização de Estados Americanos,
para poder interferir, dizer que o país teve fraude, que o presidente é ditador e corrupto, que houve corrupção. Esse filme nós estamos careca já de ouvir. Nós estamos por aqui por causa desse freak orange aí, Donald Trump também, o cara que não sabe o que quer, entendeu? Tá por detrás aí de vários escândalos aí que a gente sabe muito bem que é colocado aqui, e não está fazendo nada realmente para poder contribuir com o país aqui na América. E você que está do outro lado, se você quiser quebrar a empatia disso tudo, comece a seguir nosso canal para que você possa realmente entender. Então, a gente vê por vias de fato aí várias coisas que estão acontecendo nesse cenário, e a gente tem que entender que as Forças Armadas no Brasil, ela precisa renovar, e todos os anos a Política Nacional de Defesa, você que está aí vindo pela primeira vez, você que está acompanhando a gente, ela tem que passar por esse processo, ou seja, de 4 em 4 anos o Congresso precisa aprovar os seguintes documentos: Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa, que é o livro branco da Defesa Nacional, e é uma regra determinada pela Lei Complementar no número 136 de agosto de 2010, que entrou em vigor em 2012, antes ali no governo Lula-petismo, Dilma. Então esse documento traz diretrizes de defesa do Brasil e, por determinação legal, deve fazer discussões sobre os pontos cenário estratégico do século XXI. Então o que isso significa? Que o Brasil precisa estar sempre renovando. Então a gente tem aí, por vias de fato, qual que é a influência das Forças Armadas no Brasil, se eles estão envolvidos em vários escândalos, inclusive na pandemia. Qual que é a influência de um governo que, em vez de acrescentar, de incluir, eles excluem? Qual que é a influência e qual que é a função do governo, que é um governo traidor da pátria? Nós temos um presidente, um covil de ladrão no ministério em todos os aspectos, vocês sabem muito bem disso, e você que está assistindo, você sabe que a função desse ministro Ernesto Araújo aí, das relações, o cara não entende de nada, não entende absolutamente de nada e trabalha como mordomo a subserviência das elites dominantes. A Colômbia é pior ainda, se você for analisar. Abriu o território, os norte-americanos estão treinando lá, treinamento entre aspas para dizer que está querendo barrar não só no oceano, com a frota aí do Strike, os navios norte-americanos aí, fuzileiro, que estão querendo barrar tudo, quanto o narcotráfico. Balela, a gente sabe muito bem que a América está ali concentrada com bases ali na Colômbia. E você que está aí do outro lado, você precisa entender que nada que está acontecendo ali, principalmente na Colômbia, nesse exercício militar aí, tem a ver realmente com essa abertura, né, de barrar o tráfico, principalmente o narcotráfico na Colômbia. Mentira, é tudo uma estratégia para poder invadir a Venezuela com a ajuda do Brasil, da Colômbia, desses países de Lima, que estão aí tudo por detrás apoiando um traidor, o Juan Guaidó, que eu já gravei vídeo semana passada, ele falando, assinando um contrato com um líder norte-americano e um outro pau-mandado lá, que um inglês horrível, um espanhol que deixa a desejar, querendo articular o que vai vir aí. O que eu quero mostrar para vocês hoje, gente, é a necropolítica da luta pela hegemonia. O que nós podemos fazer para que a gente possa ter uma visão não só da influência do governo na sociedade, mas sim em todos os outros aspectos. Então, a gente está vendo aí que existe aí uma formação, a indústria de defesa no Brasil, ela é uma fundamental para o desenvolvimento da ciência e tecnologia em todos os aspectos. Então, se a gente for analisar por vias de fato aí, existe esse aparato gigantesco que o Brasil sempre passou por essas eminências, ou seja, por essas eminências e por esses conflitos onde nós, pelo incrível que pareça, nós não conseguimos intermediar em todos os aspectos. Por quê? Nós estamos vendo aí que houve fraude e está tendo fraude aí, literalmente, principalmente por causa do quê? Por causa dos escândalos da corrupção das Forças Armadas que estão querendo dar as cartas. A gente vê um governo que, se você for esticar o braço assim, você vai ver coisas horríveis, principalmente agora, 5 escândalos daí de corrupção das Forças Armadas, em plena pandemia. Você que está aí do outro lado, você precisa entender aí, o ministro da Defesa
quer que os militares ganhem acima do teto de 39 mil reais, ou seja, de 40 mil reais, porque tá vindo essa narrativa do Gilmar Mendes, referente que ele fez o ataque contra esses militares, são os mesmos que faziam parte da época da ditadura, uma boa casta estão ali. Então, segundo as informações que nós temos, eles queriam esse salário acima de 39 mil reais, aí 40 mil reais. Eles também, o militar licenciado também aprovou o aumento da quantidade de armamento para cada pessoa, aquilo que o Bolsonaro quer fazer. O pessoal precisa de arroz e feijão. A gente não tem que estar pensando no segundo adendo norte-americano, copiar a ideia daqui para dar arma pro povo. Aqui, se eu dou um tiro no cara, mesmo que se eu não matei, vou ter que ir pra cadeia, porque tem lei. O Brasil também tem lei. Aqui cumpre uma boa parte da lei, só que no Brasil não cumpre. Então a mão é sempre mais pesada em cima da periferia, principalmente em cima desses promotores, juízes, que eles inverteram a função da sociedade. Outra coisa importante, a Marinha foi denunciada por fraude na compra de água e gel, de álcool e gel. É um escândalo também que teve aí, foi interceptada aí durante essa pandemia. Outra coisa relevante também, os militares também intermediaram na compra do Centrão, 73 bilhões do governo, aí pelo menos 10,6 bi em cargos. Então eles receberam aí 73 bilhões, o povo se matando por causa de 600 reais. Minha mãe é pensionista, recebe um salário, não conseguiu pegar, dói o coração, porque é uma pessoa que precisa sobreviver para trabalhar, sobreviver através do trabalho para poder ter seu pão de cada dia. E o governo fazendo essa sacanagem aí, de 73 bilhões, 10 foi para comprar cargos do Centrão. E o loteamento do Ministério da Saúde, né, que aí entra a corrupção em vários aspectos. Aí tem gente que está próximo a nós, tem pessoas que estão próximas a nós que defende esse tipo de conglomerado, ou seja, de governo. Aí você vê um juizinho de primeira instância que, se depender de mim, ele não vai nem se candidatar, porque nós do Trust, a gente vai escancarar de todas as formas, nós temos mecanismo de desligar o aparelho do governo. Nós vamos fazer o que deve ser feito e nós precisamos da ajuda de vocês, daquelas pessoas que entendem nossa mensagem. O povão ama o meu povo, o nosso povo vai aprender com dor ou com amor a realmente a se posicionar em situações irrelevantes. Quando a casa pega fogo, você vai lá, joga água, você roda a baiana. Quando o cobrador te dá o troco errado, você vira homem. E quando a pizza chega errada, se pedir de calabresa, mandaram de mussarela, você manda o motoboy ou o cara que está fazendo delivery trocar a pizza, senão o bicho pega. Então aí você é feroz. Então você é feroz com um revólver na mão, que ele dizia lá, o Bezerra da Silva. Então coisas são fatores relevantes, gente, que a gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo aí, você não pode fazer absolutamente nada em todos os aspectos. Se você falar, Rodrigo Maia, a polícia bate na sua porta. Então é um estádio de exceção gigantesco, onde tem esse fundamentalismo da opressão acima de todos os aspectos, principalmente na sociedade. Nós que somos de bem, nós somos tratados na periferia, não é como um cidadão de bem, como inimigo da própria polícia. E a democracia, principalmente, né, em todos os aspectos, ela muda de posição quando ela está na área da burguesia e quando ela entra na periferia. Então, todos esses fatores irrelevantes a gente precisa entender, porque nós temos uma luta de classe e um processo revolucionário adiante. Eles estão vindo com uma guerra de classe, numa contra-revolução. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos realmente fazer as coisas acontecer. A política, ela é fundamental nesse sistema de enraizamento da construção de uma consciência política. Queira ou não queira, você participa diretamente da economia ou da política. Então você precisa entender sobre todos os aspectos que você é uma pessoa fundamental. O que vai mudar vai depender única e exclusivamente da gente. Se nós quisermos realmente reconstruir um país. Por que eu estou falando de que nós podemos desligar o aparelho do governo e a política? Por que eu falo isso? Porque nós temos esse poder
que muitos de nós, ou a maioria, não sabe o que significa esse poder instituinte. Vocês são líderes em embrião, vocês são líderes com um potencial gigantesco para poder realmente governar um país. Parece ser ironia para aquelas pessoas que estão cegas. Parece ser utopia, coisa imaginária para aquelas pessoas que não têm visão. Porque o povo que não tem visão, o povo perece. Então, a política quem faz somos nós. Nós temos que mudar essa consciência rápido. Um ano perdido, uma crise da saúde, uma crise prolongada de um governo protecionista que está aí dando as cartas, acabando com tudo para poder servir os interesses, dar golpe. Nós temos um juiz que tinha que estar no populacho, sendo linchado. Eu não tenho vergonha de falar. Se ele ouvir isso daí, eu desafio o Sérgio Moro face to face, para ele provar que tudo que ele fez, com a ajuda de organizações desse país aqui, United States of America, USA, Estados Unidos das Américas, aqui não é o povo, não é a Constituição. Eu tô aqui num bosque do lado. São as grandes incorporações que vieram para cá para poder montar esse tipo de articulação, para queimar a imagem em todos os aspectos. E de governos que se alinham à subserviência para atacar em outros países. Uma coisa eu falo para vocês, o Trump ele pronunciou semana passada no Univision, que é um canal hispano aqui que tem gigantesco, tipo a Record, o SBT no Brasil, Bandeirantes, dizendo que os Estados Unidos, a Venezuela vai mudar esse ano e que os Estados, pode ser uma austeridade, né? Ele falou uma coisa e volta atrás, que os Estados Unidos vai ter uma função primordial no processo da Venezuela. Então, isso quer dizer que vai ter um golpe de Estado, vai ter uma intervenção e com a ajuda da Colômbia e principalmente do Brasil, que ajudou a desmontar a Bolívia, gente. Dói o coração, nós temos aí pessoas que vestem a camisa, levanta o braço, coloca a mão no peito para cantar um hino que não sabe nem a metade, desculpa, tem que subir o tom, para estar apoiando aí governo proto-fascista aí, que nem esse de Jair Messias Bolsonaro. Impeachment não resolve nada no Brasil. Mourão é outro que precisa ser derrubado do banco. E a gente tem como, e nós temos todos os mecanismos para podermos desligarmos o aparelho do governo. Esse ano a chapa vai ferver, gente. Vai começar as quebradeiras em todos os aspectos. A economia tá aí para ter um reset a partir de janeiro, fevereiro do next year, próximo ano. E você que está do outro lado, você precisa entender que todas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas fundamentais e que ajudam a gente. Se você quer viver uma vida de ilusão, ilusória, você está enterrando o seu futuro. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Participe, você quer montar um comitê, você quer participar, você quer saber tudo isso que aconteceu, como é que foi o golpe de 64, como que nós podemos ter esse poder instituinte, o que significa tratados unilateral, gente. Você não precisa ir para a universidade, é isso que falta para o nosso povo. O nosso povo não é bobo, mas muitas das vezes é ingênuo por falta de informação e muitas das vezes de interesse próprio. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.